Bem-vindos ao vídeo sobre função inversa. E para introduzir esse conceito, eu vou pegar uma função f de a em b, uma função f de a em b, o a é o domínio, o b é o contradomínio. Vamos supor que o conjunto A tem os elementos 3, 4, menos 2 e 1, e o conjunto B tem os elementos, vou fazer um pouco mais para cá, o conjunto B tem os elementos 7, 9, menos 3 e 3. E vamos supor que a lei dessa função f é f de x é igual a 2x mais 1. Então, vamos ver como é que os elementos do domínio se relacionam com os elementos do contradomínio. Então, se eu colocar o 3 no lugar do x, f de 3 é igual a 2 vezes 3 mais 1, que é 7. Então, o 3 está ligado ao 7, certo? A função ela me leva do 3 para o 7. Se eu colocar o 4 na função, f de 4 é igual a 8 mais 1, que é 9. Então, a função me leva do 4 para o 9. Se eu colocar o menos 2 dentro da função, 2 vezes menos 2 é menos 4, mais 1 é menos 3. Então, a função me leva do menos 2 para o menos 3. Se eu colocar o 1 dentro da função, f de 1 é 2 vezes 1, que é 2, mais 1, 3. Então, a função me leva do 1 para o 3. Observe que essa função aqui é bijetora, certo? E nós vamos ver nos próximos vídeos que só existe função inversa se a função f for bijetora. Então, por isso que eu fiz aqui a função f como sendo uma função bijetora. Mas não se preocupe muito com isso agora, né? Nós vamos falar mais sobre isso nos próximos vídeos. Mas vamos ver, afinal, o que é essa função inversa? A função inversa, ela é uma função que nós indicamos assim, f com um menos 1, como se fosse um expoente, só que esse menos 1 não é um expoente, ele é simplesmente um símbolo da função inversa, não vá pensar que isso é uma potenciação. Então, a função inversa, que é indicada dessa forma, ela vai ser uma função de b em a, não de a em b, de b em a, nós vamos inverter, que vai fazer o caminho contrário da função f. Como assim vai fazer o caminho contrário? Bom, a função f ela leva do 3 para o 7. A função inversa vai fazer o caminho contrário. Ela vai levar do 7 para o 3. Ela vai fazer o caminho inverso, como o próprio nome diz. Então, a função inversa ela vai me levar do 7 para o 3. Se eu colocar o 7 dentro da inversa, o 7 me leva para o 3. Se eu colocar o 9 dentro da inversa, a inversa me leva para o 4. Sempre o caminho contrário da função original. A função original me leva do menos 2 para o menos 3. A função inversa faz o contrário. Ela leva do menos 3 para o menos 2. Mesma coisa aqui. A função original, função f, não precisa ser assim, a função f me leva do 1 para o 3. A função inversa me leva do 3 para o 1. Até posso fazer aqui do lado o diagrama também, né? Eu vou colocar aqui o conjunto B, que agora é o domínio, ele é o domínio da função inversa. O conjunto B tem os elementos 7, 9, menos 3 e 3. E o conjunto A possui os elementos 3, 4, menos 2 e 1. E a função inversa vai relacionar esses conjuntos da seguinte forma. O 7 está relacionado ao 3, o 9 está relacionado ao 4, o menos 3 está ligado ao menos 2 e o 3 está ligado ao 1. Observe que a inversa também é bijetora, certo? Agora, será que existe alguma fórmula matemática que dê a função inversa, assim como existe uma fórmula matemática para a função original?
A resposta é sim, e é bem simples encontrar a fórmula matemática para a função inversa. Por quê? Na função original, eu coloco o x e obtenho o f de x. A função inversa faz o contrário. Eu vou colocar, digamos assim, o f de x e vou obter o x. Então, tudo que eu tenho que fazer para achar a fórmula da função inversa é isolar o x na fórmula da função original. Mas eu vou fazer, antes disso, uma pequena substituição. Ao invés de escrever f de x é igual a 2x mais 1, eu vou escrever assim: y é igual a 2x mais 1. Nós já fizemos essa troca várias vezes, né? Eu já expliquei por que nós podemos escrever y ao invés de f de x, etc. Então, agora vamos isolar o x. Subtraindo um dos dois lados, eu fico com 2x é igual a y menos 1, e, portanto, x é igual a y menos 1 sobre 2. Essa aqui é a fórmula da função inversa. Observe que é uma fórmula dada em termos de y, né? Então, é f inversa de y. Mas lembre-se, isso aqui é uma função, né? Então, eu basicamente posso trocar o nome desse y aqui. Eu posso chamar ele de a, b, c, ou eu posso escrever como sendo x. E é geralmente isso que nós fazemos. Nós trocamos a letra. Ao invés de escrever y, nós escrevemos o x. Simplesmente porque isso aqui é uma função. Eu poderia chamar de a, b, c ou de z, enfim. Vamos chamar de x porque, na verdade, é a letra padrão, digamos assim. Então, eu posso escrever que a função inversa é f inversa de x é igual a x menos 1 sobre 2. Simplesmente substituir o y por x. Outra forma de achar a função inversa, que provavelmente é a forma que o seu livro didático ensina, é, ao invés de trocar as letras no final, trocar as letras logo no começo. Então, eu vou inverter as letras aqui nessa fórmula. Então, ao invés de escrever y é igual a 2x mais 1, eu vou escrever assim: x é igual a 2y mais 1, certo? No lugar do y, eu escrevi x, no lugar de x, escrevi y. E agora, eu vou isolar o y. Então, isolando o y, eu fico com 2y é igual a x menos 1, y é igual a x menos 1 sobre 2, e isso aqui é a função inversa em termos de x, ou simplesmente f inversa de x. Agora, vamos ver se essa fórmula aqui realmente funciona, certo? Vamos colocar aqui alguns valores dentro dela. Se eu colocar o 7 dentro dessa fórmula, eu tenho que obter o 3. Vamos ver se isso acontece. Se eu colocar o 7 no lugar do x, 7 menos 1 é 6, dividido por 2, 3. Então, confere. Se eu colocar o 9, f inversa de 9 vai ser 9 menos 1, que é 4, dividido por 2. Aliás, 9 menos 1 é 8, dividido por 2 fica 4. Confere também. E se eu colocar os outros dois números aqui, também vai conferir, né? Não vou fazer até por questão de tempo. Certo? Se eu colocar o menos 3 dentro da função inversa, f inversa de menos 3 é menos 4 sobre 2, que é menos 2, confere, e o 3 também vai conferir. Então, lembrando, para achar a função inversa, você simplesmente troca as letras, tanto faz, até é melhor trocar no começo, que eu acho que fica menos confuso. Você simplesmente inverte as letras e daí isola o y, certo? Então, você obtém vamos obter essa fórmula aqui. Ou, se você quiser, você pode inverter no final. Você primeiro isola o x e depois troca as letras. No lugar de y, você escreve o x. E eu pretendo fazer um vídeo com mais exemplos de encontrar a função inversa. Mas, para finalizar este vídeo, eu quero falar um pouco sobre o gráfico da função inversa e a relação dele com o gráfico da função original. Então, eu vou fazer aqui rapidamente um plano cartesiano. Aqui está o eixo x, o eixo y. Vamos começar fazendo o gráfico da função f de x é igual a 2x mais 1. Só que, claro, eu não vou fazer o gráfico considerando o domínio como sendo o conjunto A e o contradomínio como sendo o conjunto B, porque daí eu teria apenas 4 pontos no meu gráfico. Como eu quero fazer uma linha reta, eu preciso considerar o domínio como sendo o conjunto dos reais e o contradomínio como sendo também o conjunto dos reais.
Então, o gráfico vai ser algo mais ou menos assim. A função encosta no eixo y no 1, no mais 1. E vamos pegar um outro ponto aqui. Se eu colocar o 1 dentro da função, ela me leva para o 3. Então, colocando o 1 dentro da função, o valor de y correspondente é 3. Então, o ponto está mais ou menos aqui. Então, o gráfico é algo mais ou menos assim. Agora, vamos fazer o gráfico de f inversa. Esse aqui é o gráfico da função f. Agora, vamos fazer f inversa. Eu só vou reescrever aqui, ao invés de x menos 1 sobre 2, eu vou escrever assim, 1 meio vezes x menos 1 meio. Só distribuir o denominador nos dois termos ali do numerador. Então, a função ela vai encostar no eixo y no menos 1 meio. Então, mais ou menos aqui no menos 1 meio, ela encosta no eixo y. E vamos pegar um outro ponto aqui. Se você for calcular a raiz dessa função, você vai ver que a raiz dessa função é x é igual a 1. Então, ela encosta no eixo x ali no 1. Então, nós já temos dois pontos, já podemos fazer a nossa reta. Vai ser algo mais ou menos assim. Certo? E talvez você perceba que existe uma certa simetria entre esses dois gráficos. Lembrando, esse aqui é o gráfico de f inversa. E, de fato, os dois gráficos eles são simétricos, e são simétricos em relação à reta y é igual a x, que é mais ou menos essa reta aqui. Essa reta aqui. Que o seu livro didático provavelmente chama de bissetriz do primeiro quadrante, porque, de fato, ela divide o primeiro quadrante em dois ângulos de 45 graus. E também faz isso com o terceiro quadrante aqui. Então, por isso, ela é a bissetriz do primeiro quadrante. Mas a fórmula é y é igual a x. Então, para obter o gráfico da inversa, é como se você pegasse a função f e refletisse ela sobre essa reta. E daí você vai obter o gráfico da função inversa. É como se um fosse o reflexo do outro em relação a, digamos assim, um espelho que está nessa reta y é igual a x. Isso não é válido somente para essas duas funções aqui, é válido para qualquer função e a sua respectiva inversa. Se eu pegar, vamos fazer um outro plano cartesiano aqui rapidamente. Se eu pegar uma função que tem esse gráfico aqui, a função f, a função inversa vai ser mais ou menos assim. As duas funções elas vão ser simétricas em relação à reta y é igual a x, que seria mais ou menos essa reta aqui. Então, é como se um gráfico fosse o reflexo do outro através de um espelho que está sobre a reta y é igual a x. Então, era isso por esse vídeo. Eu espero que você tenha entendido realmente o conceito de função inversa e no próximo vídeo nós vamos falar um pouco mais sobre a questão de que a função tem que ser bijetora para existir uma inversa e eu também pretendo fazer alguns vídeos com mais exemplos. Então, até lá!